Então, aqui no nosso enunciado, ele pergunta assim: qual a probabilidade de um e apenas um alcançar o cume? Alternativa correta, B, 53%. O melhor caminho para você chegar nessa solução é através da árvore de decisão, não é? Então, onde você vai enxergar o alpinista A atingindo o cume, então temos que considerar que o alpinista B não atinge o cume. Então, nós temos como correspondente 0,40%. O alpinista A não atinge o cume e o alpinista B atinge o cume. Então, sendo assim, nós vamos estar considerando os 13%, ok? Então, a somatória desses dois resultados dessa probabilidade corresponde a 53%. Muito bem. Continuando cálculos de probabilidade, nós temos eventos dependentes. Pode ser também denominado evento vinculado ou condicionados. É a probabilidade de um evento ocorrer, dado que outro evento já tenha ocorrido. Vamos a um exemplo 1. Uma urna contém 2 bolas brancas e uma vermelha. Retiram-se 2 bolas da urna ao acaso, uma em seguida da outra e sem que a primeira tenha sido recolocada. Qual é a probabilidade das 2 serem brancas? Então, atenção no enunciado. Primeiro, vamos buscar as informações dadas. Temos o espaço amostral que corresponde às 3 bolas, sendo 2 brancas e uma vermelha. Para que nós chegamos nesse cálculo, nós vamos estar calculando a probabilidade da primeira retirada. Primeira tem que ser branca, é o que ele pede. Então, sendo branca, então temos dentro da nossa urna 2 bolas brancas sobre 3. Porque 3 é o evento, né? É o espaço total do nosso evento, ok? A segunda retirada, nós temos como a segunda também tem que ser branca. Então, sendo assim, é 1 sobre 2. Mas por que 1 sobre 2? Porque no enunciado ele informa que ela não tenha sido recolocada, tá certo? Então, quer dizer, ela não tem reposição. Então, por esse motivo, na segunda retirada, nós temos uma branca, porque eu já retirei da primeira retirada, e temos uma a menos no nosso espaço amostral, sendo assim, sobre 2. E como nós tratamos de eventos dependentes, nós trabalhamos com o evento produto, não é? Então, nós vamos estar multiplicando a probabilidade da primeira retirada vezes a probabilidade da segunda retirada. Sendo assim, nós temos 2 sobre 3, que multiplica 1 sobre 2, que é igual a 2 sobre 6. Ou, na forma decimal, 0,3333 ou 33,33%. No segundo exemplo, nós temos: retiram-se com reposição 2 peças de um lote de 10 peças, em que 4 são sem defeito. Qual a probabilidade de que ambas sejam defeituosas? Novamente, sempre pensando no enunciado, vamos buscar as informações. O total de espaço amostral aqui no caso, nós temos 10 peças, sendo, ele informa para nós, 4 são sem defeito. Automaticamente, para totalizar, né, a diferença, nós temos 6 peças com defeito. Novamente, na primeira retirada, não é, dessa peça, nós temos 6 sobre 10, porque ele quer a probabilidade que ambas sejam defeituosas. Então, aqui no nosso caso, nós temos 6 sobre 10. Vamos para a segunda retirada. Então, nossa segunda peça retirada, também com defeito, 6 sobre 10. Mas por que 6 sobre 10? Porque aqui existe a reposição dessa peça, tá certo? Então, ela devolve essa peça, então não há alteração no número de peças com defeito e nem mesmo no espaço amostral. Efetuando o cálculo, também como sendo um evento dependente, nós vamos efetuar um produto. Então, será 6 sobre 10, que multiplica 6 sobre 10, que é igual a 36 sobre 100, que corresponde a 0,36 ou 36%. Um terceiro exemplo, nós temos uma rifa composta por 15 números irá definir o ganhador de 2 prêmios, sorteados um de cada vez. Se você adquiriu 3 números, qual é a probabilidade de ganhar os 2 prêmios?
Vamos lá. Então, identificando o meu espaço amostral. Então, essa rifa compõe de 15 números. O que eu fiz? Eu comprei 3 números, certo? Então, vamos na primeira prêmio sorteado. Então, eu tenho 3 sobre 15, ok? Porque eu estou com 3 números no total desses 15 números. No segundo prêmio, eu também fui sorteada no primeiro, então estou considerando que o segundo prêmio eu tenho 2, né, uma vez que eu já ganhei o primeiro, e automaticamente o meu espaço amostral também diminui 1. Então vai ser 2 sobre 14. Qual cálculo nós efetuamos? O produto, né? Então será 3 sobre 15, que multiplica 2 sobre 14, que é igual a 6 sobre 210, que corresponde a um valor decimal de 0,0286 ou 2,86%, ok? No caso, no nosso exemplo 4, temos uma caixa com bolinhas idênticas que diferem apenas na cor. 20 das bolinhas são amarelas e 15 são verdes. Nessas condições, pede-se: item A, a probabilidade de se obter a combinação verde-amarelo, retirando-se uma bolinha, anotando-se a cor, repondo a bolinha na caixa e então retirando-se uma segunda bolinha. Ficou atento no enunciado? Ele está pedindo para você retirar uma bolinha, anota a cor e repõe a bolinha na caixa novamente. Então, vamos aos dados aqui. Então, nós temos nesse espaço amostral 35 bolinhas, sendo 20 que são amarelas e 15 que são verdes. Então, na nossa proporção das bolinhas, né, do nosso conjunto, então nós temos 20 sobre 35, não é? Isso de amarelas. E as verdes, 15 sobre 35. Como nós efetuamos essa probabilidade? Então, na primeira probabilidade, nessa primeira retirada, né, nós estamos considerando que a primeira bolinha é amarela e a segunda é verde. Então, sendo assim, nós vamos ter 20 sobre 35 que multiplica 15 sobre 35, ok? Então, total de 0,2449. Na segunda retirada, pode ser verde e amarela, não é? Porque ele não identifica qual é a primeira, qual é a segunda, não é? Então, podemos trabalhar dessa forma. Então, sendo a primeira verde, então será 15 sobre 35 e a segunda amarela 20 sobre 35, 0,2449. Não alterou absolutamente nada no resultado, porque nós estamos repondo essa bolinha. Então, o total vai ser a soma dessas duas retiradas, que vai ser igual a 0,4898 ou 48,98%. Nesse mesmo exemplo, nós temos o item B. A probabilidade de se obter a combinação verde-amarela, retirando-se uma bolinha, colocando ela de lado, e então retirando-se uma segunda bolinha. Temos uma outra situação aqui. Então, novamente, temos o total de bolinhas de 35, sendo, obviamente, amarelas e 15 verdes. Então, novamente, a probabilidade de amarelas é 20 sobre 35 e verde 15 sobre 35. O cálculo nesse caso. Então, sendo a primeira considerada, na primeira retirada, né? Retirada amarela e verde, então nós vamos ter 20 sobre 35 e a verde, uma vez que você retirou e não devolveu para a caixa, então você tem uma a menos no espaço amostral, né? Total do seu espaço amostral você tem uma a menos. Então, aqui no caso da verde, eu tenho 15 sobre 34, que é igual a 0,2521. Na segunda retirada, eu tenho a outra ordem, verde e amarela. Então, na primeira, eu tenho 15 sobre 35. Novamente, nós não devolvemos essa bolinha para a urna. Então, aí o que ocorre? Então, nós temos 20 sobre 34. Então, é igual a 0,2521. O total dessa probabilidade será igual a 0,5042 ou 50,42%. No outro exemplo, nós temos
No almoxarifado de uma empresa estão armazenadas, misturadas e não identificadas peças de determinado tipo, advindas de 2 fornecedores diferentes. Sabemos que 650 delas são do fornecedor A e 460 do fornecedor B. Sabemos também que 12% das peças do fornecedor A são defeituosas, enquanto que apenas 5% do fornecedor B apresentam defeitos. Pegou-se uma peça ao acaso e verificou-se que ela era defeituosa. Qual a probabilidade de que essa peça seja do fornecedor B? Muito bem, aqui temos um enunciado com muitas informações. Então, primeiro caso, você buscar todas as informações que está nesse enunciado. Primeiro, nós temos o total do meu espaço amostral, que é a composição da soma do fornecedor B e do fornecedor A, que corresponde 650 do fornecedor A e 460 peças do fornecedor B. Uma outra informação que ele informa. Ele passa 12% de peças com defeito corresponde ao do fornecedor A e 5% de peças com defeito do fornecedor B. Vamos fazer a proporção, né? Calcular a proporção aqui do fornecedor A, que vai ser 650 sobre 1.110, que corresponde a 0,5856. E do fornecedor B, 460 sobre 1.110, que é igual a 0,4144. Qual a primeira forma, a melhor forma de você calcular essa probabilidade? Novamente, recai numa árvore de decisão que você consegue enxergar todo o conjunto das possibilidades, ok? Então, sendo assim, abrimos aqui a nossa árvore, aonde identificamos o total de 1.110, não é? Aqui no caso do fornecedor A, 650, do fornecedor B, 460. O que ele pede especificamente? Qual a probabilidade que ela seja, que ela seja defeituosa e que ela seja do fornecedor B? Então, só quero peças defeituosas, ok? Então, aqui no caso, então vamos abrindo. Desde que você tenha o fornecedor A e o fornecedor B, então você vai abrir para quais informações? No enunciado passa 12% são peças com defeito. Automaticamente, 0,88 ou 88% são peças sem defeito. Então, o que nos interessa é esse resultante aqui de peças com defeito, não é? Que é 0,5856, que multiplica o 0,12, que é igual a 0,0703. Para o fornecedor B, que nós temos, ele informa no enunciado, 5% são peças com defeito. 0,95 serão as peças sem defeito. O que nos interessa? As peças com defeito. Então, será 0,4144, que multiplica 0,05, que é igual a 0,0207. Ok? Com essa informação, eu tenho o total de peças com defeito. Então, somando essas duas probabilidades, chegarei no resultado 0,0910. Mas não é todo o resultado que ele pede. Ele quer exatamente somente do fornecedor B. Então, eu vou estar fazendo a nossa probabilidade, não é? A nossa proporção, que é 0,0207 dividido por 0,0910, que corresponde a 0,2275 ou 22,75%. Ok? Muito bem. Então, vamos a uma interatividade. Em uma empresa, há 10 homens e 25 mulheres. Entre os homens, 5 são formados em Direito e entre as mulheres, 7 são formadas em Direito também. Os demais são formados em Administração. Ao se sortear uma pessoa desse grupo, qual é a probabilidade de ser um homem formado em Administração? Alternativa A, 20%. Alternativa B, 18%. Alternativa C, 14%. Alternativa D, 22% e alternativa E, 32%. Voltamos já com a resposta.